No início de tudo, quando o mundo ainda era um mistério envolto em trevas, eu me encontrava em um lugar que só poderia ser descrito como um vazio profundo. A primeira lembrança que tenho é do sopro suave de um vento que parecia trazer consigo promessas de vida. Eu não sabia, mas essa era a hora da criação, e tudo ao meu redor estava prestes a mudar. A imagem de um Deus poderoso, cheio de amor e determinação, começava a se formar em minha mente. Ele estava prestes a dar ordem ao caos e a criar a luz que iluminaria a escuridão. Enquanto eu observava, sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. O que seria a luz? Como seria a terra? E como era possível que tudo isso viesse a existir a partir do nada? Eu não era apenas um espectador. Eu estava prestes a testemunhar a maior história de todas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3. Cada palavra que ele pronunciava era como um eco profundo, ressoando em meu ser. À medida que o cenário se desenrolava, eu sabia que havia um grande desafio pela frente. A escolha entre o bem e o mal, a responsabilidade de cuidar da criação e a necessidade de compreender o propósito de tudo isso. O que aconteceria quando a beleza da criação se deparasse com a liberdade de escolha? A curiosidade queimava dentro de mim e eu ansiava por descobrir as respostas. Os dias seguiam, e a luz que Deus havia criado iluminava não apenas a terra, mas também os corações de suas criaturas. Eu observava tudo com uma mistura de adoração e apreensão. À medida que a vida começava a brotar em toda a sua beleza, eu percebia que havia mais do que apenas harmonia ao meu redor. Havia sentimentos, desejos e uma nova realidade que começava a se desenhar. Nos campos verdejantes, os primeiros seres viventes se moviam com uma inocência pura. Eu via os animais brincando, as aves cantando e as flores desabrochando em cores vibrantes. Mas mesmo na beleza, percebia uma certa fragilidade. O que aconteceria quando a liberdade que Deus ofereceu se tornasse uma escolha? A dúvida me acompanhava, como uma sombra que nunca desaparecia. Certa vez, enquanto observava um grupo de criaturas se reunindo, ouvi uma conversa que me chamou a atenção. Um coelho, conhecido por sua curiosidade, questionava os outros: vocês já pararam para pensar o que seria do nosso mundo se não houvesse regras? A resposta de um sábio corvo ecoou em minha mente. As regras existem para nos guiar. Sem elas, poderíamos nos perder em nossos desejos e esquecer quem somos. Essas palavras ressoaram em mim. E me perguntei sobre a própria natureza da liberdade. A liberdade era um presente, mas também uma responsabilidade. E se, em algum momento, alguém decidisse ignorar as regras? As interações entre as criaturas começaram a revelar tensões sutis. Havia um grupo de pássaros que se esforçava para voar mais alto, desafiando as limitações que sua espécie deveria respeitar. Um deles, um jovem e audacioso pardal, exclamou: por que devemos nos contentar com o que nos foi dado? Devemos explorar, descobrir, ser mais do que somos. Suas palavras acenderam uma chama de ambição, mas também uma ponta de medo em meu coração. No fundo, eu sabia que a liberdade de escolha poderia levar à desordem. As primeiras dificuldades começaram a surgir quando os pássaros, em sua busca por liberdade, começaram a desrespeitar os limites. Uma briga entre eles estourou quando um deles, tentando voar mais alto, acabou ferindo o outro. O caos estava começando a se instalar, e o que parecia ser uma simples disputa por espaço se tornava um dilema maior. Como equilibrar a liberdade e a responsabilidade? Enquanto eu observava essa cena, uma nova inquietação se formava dentro de mim. O que seria necessário para restaurar a paz?
Eu percebia que à medida que a liberdade crescia, a necessidade de sabedoria e compreensão também se tornava mais urgente. Era um ciclo delicado, e eu temia o que poderia acontecer se as criaturas não encontrassem um caminho para coexistir em harmonia. A tensão estava crescendo, e eu sabia que o futuro da criação estava em jogo. Os dias passavam, e à medida que a vida se desenrolava ao meu redor, percebia que a beleza da criação estava começando a ser ofuscada por uma nuvem de tensão. As interações entre os seres viventes, antes harmoniosas, agora estavam carregadas de desentendimentos e conflitos. O coelho curioso e o sábio corvo, que tantas vezes haviam discutido sobre as regras, observavam com preocupação o que estava acontecendo. Eu, por outro lado, sentia meu coração apertar a cada nova disputa. As palavras do pardal audacioso ainda ecoavam em minha mente. Devemos explorar, descobrir, ser mais do que somos. Mas será que ele havia considerado as consequências de suas ações? Com o aumento da ambição, os pássaros começaram a desafiar não apenas os limites do céu, mas também uns aos outros. As brigas tornaram-se mais frequentes e a rivalidade entre eles se intensificou. Um dia, ouvi o grito de um pássaro ferido, e ao olhar para o que acontecia, percebi que a liberdade, em sua essência, estava se tornando uma arma de destruição. Aquela cena me trouxe à memória um versículo que sempre considerei sábio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12. O que parecia ser um chamado à liberdade, agora se tornava um alerta sobre as consequências de nossas escolhas. Eu me via em um dilema emocional. Como poderia ajudar aqueles que pareciam tão perdidos em sua busca por liberdade? O desejo de ser mais estava rapidamente se transformando em uma luta pela sobrevivência. Enquanto isso, as criaturas da floresta começaram a se dividir. Havia aqueles que apoiavam a ideia de romper barreiras e buscar novos horizontes, enquanto outros clamavam por um retorno à ordem e à segurança das regras. As vozes se levantavam e a discórdia tornava-se palpável. Um grupo de coelhos, temendo pela segurança de sua comunidade, decidiu confrontar os pássaros, levando a um embate que poderia resultar em consequências devastadoras. Eu sentia que algo precisava ser feito antes que a situação saísse do controle, mas ao mesmo tempo me questionava: seria eu capaz de restaurar a paz? A responsabilidade que pesava sobre mim era esmagadora. As escolhas que fizemos até aquele momento estavam moldando não apenas o presente, mas o futuro da criação. A tensão estava crescendo, e o que antes era um belo espetáculo da vida, agora se transformava em um campo de batalha. Era claro que a liberdade e a responsabilidade estavam em conflito, e ao olhar para a floresta, percebi que a verdadeira luta estava apenas começando. As decisões que tomássemos nas próximas horas moldariam não apenas as nossas vidas, mas também o destino de todos os seres que habitavam aquele mundo. O futuro parecia incerto e a encruzilhada se aproximava. Os dias se tornavam semanas e eu via a floresta, antes cheia de vida e harmonia, se transformando em um campo de batalha silencioso. As escolhas que fizemos, mesmo as mais simples, agora reverberavam em consequências imensas. Eu pensava no que o corvo sábio havia me dito certa vez: as decisões de hoje moldam o amanhã. E como eu desejava que tivéssemos ouvido suas palavras com mais atenção. A rivalidade entre os pássaros e os coelhos era apenas o reflexo de uma escolha coletiva, e cada criatura se via agora presa em um dilema moral. Eu sentia o peso da responsabilidade em meu coração. O que antes era um anseio por liberdade agora se tornava uma busca por controle. E as emoções que surgiam dentro de mim eram intensas e confusas. O que eu faço, Senhor? Eu sussurrava para mim mesmo, lembrando-me da passagem que diz: seja a sua palavra sim, sim, ou não, não.
O que passar disso vem do maligno. Mateus 5:37. Eu precisava decidir, mas a incerteza me paralisava. Como poderia unir aqueles que estavam tão divididos? A tensão crescente me deixava angustiado. Enquanto isso, o grupo dos coelhos se preparava para confrontar os pássaros. Eu via a determinação em seus olhos, mas também o medo. Eles não viam que essa batalha poderia custar mais do que suas vidas. Poderia destruir a confiança e a amizade que haviam sido cultivadas por tanto tempo. O coelho curioso, que antes buscava aventuras, agora se via em uma encruzilhada: seguir o grupo ou tentar mediar a paz. O corvo, sempre observador, pensava em como a sabedoria poderia ser a chave para resolver a crise. Eu percebia que a liberdade sem limites gerava apenas caos. O homem que tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18:24. As relações que antes eram fortes estavam se desfazendo, e o medo de perder o que construímos juntos se tornava real. O embate que se aproximava não era apenas físico, era uma batalha de ideais, de visões de mundo. Quando finalmente olhei para a floresta, com suas árvores balançando sob a brisa tensa, percebi que a linha entre a liberdade e a responsabilidade estava se esvaindo. O que aconteceria quando as vozes finalmente se calassem e a luta começasse? Eu sentia que a decisão que tomássemos agora moldaria não apenas nosso futuro, mas o destino de toda a criação. O clímax se aproximava, e eu sabia que estávamos à beira de uma tempestade. A única pergunta que restava era: seríamos capazes de encontrar um caminho de volta antes que fosse tarde demais? A tensão na floresta era palpável. Eu sabia que o momento de agir havia chegado. Com o coração acelerado, decidi que não poderia mais ficar à margem. Eu não posso permitir que a amizade e a harmonia se percam em meio a esta rivalidade, pensei. Com cada passo que dava em direção ao grupo dos coelhos, sentia a responsabilidade sobre meus ombros, como uma capa pesada que me puxava para baixo. Quando cheguei perto da clareira onde os coelhos se reuniam, percebi que o clima estava carregado de emoção. Olhos preocupados se voltaram para mim, e eu sabia que precisava ser claro e firme. Amigos, não podemos nos deixar levar pela raiva e pelo medo. Lembrem-se de que onde não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros há firmeza. Provérbios 15:22. As palavras pareciam ecoar na floresta, e um silêncio tenso se abateu sobre todos. Os coelhos olhavam uns para os outros confusos. O coelho curioso, que antes hesitava, agora parecia mais decidido. Ele deu um passo à frente e disse: "Mas e se os pássaros não quiserem ouvir? E se já for tarde demais?" Suas palavras cortaram o ar, e eu podia sentir a preocupação crescente entre o grupo. Não era apenas um confronto físico que enfrentávamos. Era uma batalha de esperanças e medos. Eu respirei fundo e continuei. Precisamos tentar. Lembrem-se de que o amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13:4. Se lutarmos, perderemos. Mais do que apenas uma batalha, perderemos nossa essência. As palavras começaram a ressoar, e pude ver um brilho de compreensão nos olhos de alguns coelhos. No entanto, a decisão estava longe de ser unânime. Um grupo ainda estava decidido a partir para a luta, enquanto outros hesitavam em busca de uma solução pacífica. A tensão entre eles era palpável. Eu sabia que a ação que tomássemos agora moldaria o futuro de todos nós. O corvo, observador e sábio, voou para perto, seu olhar penetrante refletindo a gravidade da situação. Enquanto as vozes se elevavam, a floresta parecia segurar a respiração. O momento de escolha estava diante de nós, e eu sentia que nosso destino dependia daquela decisão.
seríamos capazes de nos unir e encontrar um caminho de volta à paz. Antes que a tempestade se abatesse sobre nós, a batalha ainda estava por vir, mas a semente da esperança havia sido plantada. Agora, o que aconteceria a seguir seria crucial para todos os seres vivos daquela floresta. O silêncio na clareira era quase ensurdecedor. Eu observava os rostos dos coelhos, cada um refletindo uma mistura de medo, esperança e determinação. O corvo, com sua sabedoria, parecia ser a âncora que poderia nos manter unidos. Precisamos crer que a união é mais forte que a divisão, ele disse, sua voz grave e ecoando. Com isso, os coelhos começaram a acenar com a cabeça, e a tensão começou a se dissipar lentamente. Um dos coelhos mais jovens, com olhos brilhantes de coragem, levantou-se e disse: "Se os pássaros não ouvirem, então pelo menos teremos tentado. Juntos, somos mais fortes." As palavras dele ressoaram como um chamado à ação, e percebi que ali estava a chave para nossa salvação. A coragem de tentar, mesmo diante do desconhecido. Então, decidimos que iríamos até os pássaros com uma proposta de paz. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Com isso em mente, organizamos nossos pensamentos e formamos um plano. O amor pela nossa floresta e pela harmonia entre todos os seres era mais forte que qualquer rivalidade. Quando finalmente encontramos os pássaros, expusemos nossos sentimentos e desejos de reconciliação. Para nossa surpresa, eles estavam dispostos a ouvir. Com o tempo, as tensões se dissiparam e juntos formamos um novo conselho, onde a voz de cada criatura, grande ou pequena, foi respeitada. Ao refletir sobre o que aconteceu, percebi que a verdadeira força não reside em ser o mais poderoso, mas em escolher amar e buscar a paz. A floresta, que antes estava à beira do conflito, agora florescia em harmonia. Como diz em Filipenses 4:7, "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Assim, a história que começou com divisão e medo terminou em união e esperança. Aprendi que, quando nos unimos pela paz, somos capazes de superar até os maiores desafios. Na floresta, a amizade e a harmonia prevaleceram, e a luz da esperança brilhou novamente, iluminando o caminho para todos nós.